Bom, pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos ver a soma vetorial. Como é que nós somamos vetores, né? Vamos aprender a calcular junto com os vetores. E também vamos ver inicialmente aqui as partes de um vetor, que para a gente somar, a gente saber quais são as partes desse vetor. O vetor possui duas partes principais. Ele possui uma extremidade, vamos escrever aqui, e ele possui também uma origem. É fácil saber o que é extremidade. A extremidade é o fim do vetor e a origem é o começo. Certo? Então, quando falamos de extremidade do vetor, estamos falando do fim dele, e da origem estamos falando do começo. Então, vamos traçar aqui quem é então a extremidade desses vetores. Onde é o fim desses vetores? O fim, gente, sempre estará representado por as setas. Então, o fim, que são as extremidades, vou chamar aqui de E, certo? Só para a gente diferenciar, são sempre os fins das setas. Obviamente, a origem deve ser onde ele começa. Onde é que o vetor começa? Nessas regiões iniciais. Então, vou chamar aqui de O, só para dizer que é a origem. Então, lembre bem, extremidade é o fim do vetor, que são as setinhas, e a origem é o começo do vetor, que são essas partes como estão indicadas aí na figura. Sabendo disso, então, a gente já pode começar o nosso processo de soma de vetores. Vamos ver aqui então. Então a pergunta é, como somar os vetores? Como é que a gente faz isso? Vamos ver a resposta. Para obtermos a soma vetorial, devemos ligar os vetores uns aos outros, de modo que a extremidade do primeiro coincida com a origem do segundo, e assim sucessivamente. Então a primeira coisa que a gente observa aqui é que a gente deve ligar os vetores, certo? Juntar um vetor com o outro. Depois, a extremidade do primeiro deve coincidir com a origem do segundo, ou seja, onde termina um vetor, começa o outro vetor. Após isso, deve-se traçar o vetor soma, da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo. Então, a gente liga os vetores e depois traça o vetor soma. Vamos então fazer o primeiro exemplo daqui, ó. Diz assim, ó, desenha a soma R, que é igual a mais B. Só que a gente deve ler assim, ó, o vetor R, que é igual ao vetor A, mais o vetor B. Como é que a gente faz isso se não tem nenhum número? Que soma é essa? Primeiramente, a gente começa fazendo a soma a partir de um desenho. Então, a nossa principal intenção aqui, para este exemplo 1, é fazer um desenho. Então, segundo o que foi dito, a gente deve ligar os vetores. De que maneira? Vamos fazer na mesma ordem. Primeiro vetor que aparece aqui na soma é o vetor A. Então, a gente vai escrever aqui o vetor A. Prestando atenção de que o vetor deve ter o mesmo tamanho do que está aqui. Então, vamos tentar fazer isso daí. O correto é utilizar uma régua para medir isso. Mas eu não tenho condições de utilizar uma régua aqui no momento. Então, vou tentar fazer do mesmo tamanho aqui, ó. Vou repetir aqui. Acredito que esteja de um tamanho semelhante. Então, o que foi que eu acabei de fazer aqui? Acabei de repetir o vetor A. Vou até escrever aqui, ó. Lembrando que todo vetor deve ter aqui esse símbolo aqui. Bom, segundo o que foi informado anteriormente, onde terminou o vetor A, eu tenho que começar agora o vetor B. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Onde termina o A, eu começo o B. Vamos tentar fazer aqui do mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, está aí o nosso vetor. Vou até escrever aqui também, representando o vetor B. Então, a gente observa aqui, ó. Peguei o A, onde terminou o A, que foi nessa região aqui, eu coloquei o B. Observe que a gente tem que estar aí na mesma direção e no mesmo sentido. Aí, por fim, para a gente terminar a nossa soma, o que é que a gente vai ter que fazer aí, ó? A soma só vai finalizar quando eu pegar o início do primeiro, que é esse ponto daqui, e ligar com o fim do segundo, certo? Vamos tentar fazer isso daí de forma retinha também. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aí, ficou bom. Então, esse vetor aqui, que é azul, é o que a gente chama de R, certo? É o vetor resultante, é o vetor soma. Ele é quem? É a soma de A mais B. Então, qual é a resposta para essa questão? A resposta
é esse desenho que foi feito aqui. Lembrando que aqui nós estamos pedindo um desenho. Exemplo 2 diz, represente a soma vetorial R, que é igual a C mais D. Lembrando mais uma vez que quando a gente pede aqui para representar, está pedindo mais uma vez para fazer um desenho, certo? Então, para quem gosta de desenhar, este é o momento. Quem não gosta, infelizmente vai ter que desenhar também, certo? Então, nós temos aqui ó, o vetor C e o vetor D. Tentem aí fazer sozinhos, depois vocês dão uma pausa no vídeo e depois vocês verificam se acertaram, certo? Depois que verificarem, vocês voltam aqui. Quem é esse vetor C? Vamos tentar colocar o mesmo tamanho que está aqui, certo? Se aqui inicia em C, a gente vai começar com um C também. Vamos tentar fazer ele aqui. Está aí o nosso vetor C. Aí depois do vetor C, eu tenho que somar com o D. Aí como é que a gente faz? Onde termina o C, eu coloco o vetor D. Vamos só identificar aqui que esse é o vetor C, certo? Agora vamos colocar aí o nosso vetor D. Observe que ele está para cá. Então a gente tem que tentar botar ele para cá também no mesmo tamanho. A cor está um pouco diferente, mas não tem problema não, certo? Então este daqui é o nosso vetor D para a situação. Já está finalizada a soma, e aí? Não está, por quê? Porque falta ligar do começo de tudo ao fim de tudo. Muito bem. Aí nós vemos aqui que é esse daqui, qual é a letra que a gente dá dele. Se ele é a soma, então ele é a letra R. Então, mais uma vez, achamos aí o resultado. Formamos aí um triângulo do tipo retângulo, certo? Pego o primeiro, onde termina o primeiro, coloco o segundo e depois ligo do início até o fim. Exemplo 3. Vejamos que nesse exemplo 3, nós temos agora muitos vetores. É possível fazer a soma de vários vetores? É. Não tem problema nenhum, a gente pode somar quantos vetores nós quisermos, certo? Então a soma aqui dessa vez é o vetor E mais F mais G mais H mais I. Tem dois mais aqui é um erro, certo, gente? Mas é mais I somente. Vamos cortar um daqui. Pronto. Mais I. Aí vamos fazer na mesma ordem que está aqui. Lembrando que tem que fazer do mesmo tamanho, o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Não pode mudar. Se você mudar isso, você acaba mudando a resposta e vai dar errado. Então, respeite o módulo, a direção e o sentido. Vamos então fazer o vetor E. O vetor E tem um tamanho que é semelhante a isso aqui, ó. Pronto, está aí o nosso vetor E. Vou até colocar ele aqui, ó. Após o vetor E, nós temos aqui o vetor F. Então, vejamos que agora ele está vertical e para baixo, né? Então, onde termina o E, agora eu começo o F. Então, vamos tentar fazer ele aqui. Muito bem, não ficou tão bem não, mas dá para a gente compreender que aqui trata-se desse vetor, certo? Pronto, liguei aqui para ficar melhor. Então, vamos dizer aqui que esse é o vetor F. Agora, depois do F, pela ordem aqui, vem o G. Onde termina o F, que é esse ponto, eu começo o vetor G. Aí está o nosso vetor G. Seguindo a ordem, agora tem o H. Onde termina o G, começa o H. Muito bem. Vamos aqui colocar também a representação do H. Por fim, onde termina o H, agora some com o I, né? Se o H termina aqui, eu ponho o I no mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, vamos fazer ele aqui. Mais ou menos assim. E agora, já temos todos os vetores somados. Falta agora eu ir desenhar o resultante. É a ligação do início de tudo, onde é que iniciou, neste ponto aqui, certo? E a gente liga isso até o fim de tudo, onde é que terminou, neste outro ponto aqui. Então vamos fazer essa ligação a partir do início até o fim. Então está aí o nosso vetor, que é a soma e o valor e a letra que representa ele é. Está aí feita então a soma dos vetores. O próximo vídeo a gente vai ver como faz cálculo com esses vetores. Por enquanto foi o desenho, mas para saber o cálculo tem que saber o desenho.